Ok, então hoje nós daremos início ao capítulo 13. Nós concluímos o capítulo 12 e o capítulo 12 introduz no final para o capítulo 13 com a besta com os pés na areia, esperando provavelmente a besta que subiria do mar. Portanto, meus queridos, hoje a nossa meditação vai ser sobre a besta que emerge do mar. E nós vamos compreender aquilo que o texto quer nos oferecer, quer nos dizer. Então, capítulo 13 do livro de Apocalipse, nós faremos a leitura desse capítulo. E vamos fazer, no primeiro momento, a leitura do verso 1 ao verso 10, por enquanto. Depois, nós daremos continuidade, se não hoje, na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Então, Apocalipse, capítulo 13, convido você aí, fique ligado, não saia daí. Esteja orando para que Deus fale ao seu coração, esteja compartilhando, abrindo uma sala de vídeo, convidando pessoas para esse tempo de meditação, para que você, não apenas você seja edificado, mas outras pessoas que você ama e gostaria que ouvisse também essa palavra, possa convidá-los. Então vamos à leitura do capítulo 13 de Apocalipse, que vai nos dizer o seguinte: diz assim a palavra do Senhor: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhes o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma das cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e a autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deus lhe deu ainda autoridade sobre a cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto, desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Só até aqui, queridos, por enquanto, que Deus assim nos dê entendimento e nos dê a capacidade de poder compreender o texto. O capítulo passado, capítulo 12, o capítulo anterior que estudamos semana passada, ele fala então da ação do dragão contra o filho, a tentativa de matá-lo, porém não conseguiu vencê-lo, porque esse foi arrebatado aos céus, estava sentado no trono e possuía um cetro de ouro, de ferro. Ou seja, trazendo a ideia de que é invencível o reino que se estabeleceu para todo sempre e que jamais nenhum império, nenhum poder poderá ser quebrado, ainda que a intenção do dragão era primeiro contra o filho, cumprindo-se a profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando diz que da descendência da mulher sairia um que esmagaria a cabeça da serpente e esse lhe feriria o calcanhar. E isso cumpriu-se na cruz do Calvário, quando Satanás estava tentando matar o filho, achando que seria a sua possível vitória. Ele foi golpeado mortalmente e ele foi derrotado. Não destruído ainda, mas derrotado pelo Filho de Deus na cruz, perdendo então a capacidade de estar agindo na região dos céus como acusador dos nossos irmãos.
E ele então voltou-se contra a mulher que representa a igreja. E durante muito tempo nós sabemos pela história da igreja como muitas vezes a igreja foi perseguida, torturada, muitos martírios aconteceram e muitos se levantaram tentando matar a igreja do Senhor, mas não conseguiram. E a terceira derrota que Satanás sofre é contra Miguel e seus anjos. E ele não consegue de forma nenhuma vencê-los. E mais uma vez é destruído. E o texto diz que Deus deu asa à mulher que estava vestida de sol, que representava a igreja em toda a fase, né, da história e a igreja em sua plenitude. Mas mesmo no deserto, que é lugar de peregrinação e não habitação contínua, permanente, era um lugar, ainda que no deserto, Deus mostrando que independente de qualquer lugar, Ele a guarda e a sustenta. E no final nós percebemos no capítulo 12 que o inimigo vem com fúria, porque ele sabe que resta pouco tempo para ele. Então ele sobe contra fúria, com toda a fúria contra a igreja, porque sabe que ele já está sentenciado, não há mais chance para ele e os seus dias são poucos, são contados. Embora Deus tenha dado uma permissão e autoridade para que perseguisse a igreja e que vencesse a igreja, era apenas por um período de tempo. Então nós vamos perceber que em toda a história que estamos vendo, estudando, e aqui no livro de Apocalipse, que em nenhum momento a igreja é isenta dessa tribulação. A igreja será isenta do derramar da ira de Deus que nós encontramos na abertura dos selos e no tocar das trombetas. Mas a tribulação que será encabeçada pelo dragão, pela besta, a igreja passará em todos os períodos. Não que a igreja não tenha sofrido desde então. Desde que a igreja começou, lá nos primórdios, né, no primeiro século, a igreja foi perseguida, vários protótipos de anticristo foram levantados, não apenas no Novo Testamento, e a gente vai ver aqui uma figura usada que João tem e a interpretação que ele faz. Ele toma aqui a ideia de Daniel capítulo 7, também nós vamos perceber as figuras de anticristo que aconteceu contra o povo de Deus ali no Antigo Testamento, nos 4 impérios que se levantaram contra o povo de Deus tentando destruí-lo. Então nós vamos perceber, queridos, que vários protótipos, símbolos, figuras de anticristo se levantaram. Por isso João na sua carta vai dizer que o espírito do anticristo já atua, porque anticristo é todo aquele que se levanta contra Deus, contra o Cristo, que seria um concorrente direto de Cristo, ok? Então, esse espírito de anticristo já emergiu, já acontece, mas a Bíblia fala de manifestações do anticristo em períodos da história, mas tem o anticristo escatológico, esse que se manifestará nos dias finais, né? Nos últimos dias, e aí Paulo diz uma ideia mais ou menos de quando seria essa manifestação do anticristo. Seria num período de tribulação, de muita angústia, seria num período, queridos, de esfriamento espiritual, onde a iniquidade se aumenta, que se manifestaria então o filho da iniquidade, o homem da iniquidade, que é uma terminologia que o apóstolo Paulo vai dar a essa besta, ao anticristo, na verdade, que ele se levanta, o homem da iniquidade, após o esfriamento da fé, a apostasia. Então, ela é pontuada, esse acontecimento, a manifestação do anticristo escatológico, que João vê aqui em 2 períodos, um bem breve que acontece e outro que seria nos fins dos tempos e que Paulo pontua que seria num período de convulsão nacional, universal, em todas as esferas, política, social, religiosa, enfim, em todas as estruturas, e também num período em que a apostasia da igreja, então se levantará o homem da iniquidade. Não dá uma data específica, mas nos coloca dentro de eventos que a Bíblia deixa muito bem colocado. Por isso a importância de conhecermos as Sagradas Escrituras. Então, dando sequência, o texto, quando termina o capítulo 12, diz que a besta vai para o mar e fica com o pé na água e outro na areia. Possivelmente
ao dragão, esperando possivelmente a besta que sobe do mar. Então, capítulo 13, versículo 1, começa então falando assim algumas características do homem da iniquidade, né? Do anticristo. Observa que o texto vai nos dizer o seguinte: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Ok, então nós vamos aqui observar alguns detalhes desses 2 primeiros versículos. Primeiro, algumas características dessa besta que emerge do mar, como João observa. Então vai falar que essa besta que emerge do mar, a ideia do mar não seria necessariamente vindo da água, mas trazendo uma expressão que é muito comum na Bíblia, falando, e a gente vai ter uma noção muito melhor disso no capítulo 17, versículo 15, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia, o que se refere de fato a essa grande água, essa água de onde a besta sobe, emerge. Apocalipse capítulo 7, verso 15, nos diz o seguinte: falou-me ainda, as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que vistes e a besta, esses odiarão a meretriz e farão devastada e despojada. E lhe comerão as carnes e consumarão fogo. Então, especificamente, o versículo 15. Falou-me ainda, as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, trazendo a ideia de que não é necessariamente das águas que emergem, mas de uma multidão das nações, dos povos que estão em grande convulsão, no momento de crise, em todas as esferas. A ideia é absolutamente essa, que vai surgir de uma comoção, vai surgir de uma aclamação de nações, de povos, esperando solução por causa da crise, da convulsão universal, espalhada em todas as áreas, como a convulsão social, como a convulsão política, fome, desemprego, misérias, pestes e toda a degradação que a Bíblia apresenta que haverá nos últimos tempos. Então, ela vai surgir de um momento de caos, vai surgir como um grande salvador, como uma esperança, como um profeta que traz a solução para uma nação. Então, trazendo a ideia de que essa besta que emerge do mar necessariamente não seria as águas, mas de várias nações, povos e línguas, aonde ele tem aqui em sua característica autoridade sobre as nações, poder sobre as nações. Observa que o texto nos diz exatamente isso. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. E chifre relacionado na Bíblia, como já vimos, traz a ideia de poder. Então, sempre que a Bíblia fala de chifre, traz uma ideia de poder, sobretudo um poder destrutivo. 10 chifres que vinham sobre a cabeça. Eram 7 cabeças, mas eram 10 chifres, trazendo uma ideia de imperfeição. Não é um poder absoluto, mas um poder conferido. E a gente observa de fato que é o próprio Deus quem dá-lhes essa autoridade, a capacidade de poder se sobrepor sobre as nações e ser aclamado sobre as nações. Assim como Deus levantou os grandes impérios e grandes homens, como os próprios faraós, como também Nabucodonosor, Dario e Alexandre o Grande e vários outros grandes nomes da história dos poderes das nações, dos impérios antigos que foram levantados e fizeram histórias, foi o próprio Deus quem o levantou. Então toda a autoridade provém de Deus e todo poder emana de Deus. Portanto, esse poder absoluto só quem possui é Deus. E Ele confere a quem Ele quer e para fins de cumprir o seu plano eterno, então, caminhando para o final, é dado à besta a autoridade. E ao dragão também a autoridade para perseguir o seu povo e até em determinado momento ter uma possível vitória, uma vitória por um período de tempo.
Então, 10 chifres trazendo a ideia de que não é uma perfeição, mas é um poder destrutivo, porém limitado. E também 7 cabeças, porque tentando imitar, porque ele é um imitador, sobretudo de todas as coisas de Deus. Nós vamos ver tanta semelhança aqui, Satanás como uma imitação, tentando sempre parecer com o próprio Deus e com as ações do próprio Deus. Nós vamos ver algumas características interessantes no decorrer da nossa reflexão de hoje. Então, ele tinha esses 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Observa que aqui já há uma certa comparação similar de imitação do império das trevas, tentando parecer com o reino de Deus. Primeiro é que Deus deu na cabeça da mulher o quê? Deu sobre ela pôs sobre ela uma coroa, e ela é vencedora. Então esse diadema é a mesma coisa de coroa, porque a igreja é vencedora, e havia na coroa da mulher, no capítulo 12, 12 estrelas, e 12 é um número que tipifica e que representa na Bíblia todo o povo de Deus. No Antigo Testamento nós tínhamos as 12 tribos, e no Novo Testamento nós temos os 12 apóstolos. Então 12 é uma referência sempre ao povo de Deus. Então observa que a mulher tinha, que era a representação da igreja, uma coroa, porque era vencedora, ok? Deus havia feito o reino em sacerdócio, e também havia ali naquele diadema 12 estrelas, que é o número do povo de Deus, ok? Aqui nós vamos ver também a besta com chifres e com diademas. E só que a Bíblia fala que nós, a igreja do Senhor, nós teremos um novo nome. No entanto, aqui na cabeça dos nomes que estavam na cabeça da besta, eram nomes de blasfêmia. Então nós vamos ver completamente uma imitação fajuta do reino das trevas, tentando se parecer ou se aproximar da manifestação divina. Então, o texto vai falar sobre essas cabeças, sobre os nomes de blasfêmia. O versículo 2 vai nos falar o seguinte: a besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. Então, nós vamos ver aqui outra questão similar a Daniel capítulo 7, quando Deus dá o sonho a Nabucodonosor, e Nabucodonosor, diante daquela estátua que ele vai fazer, Deus dá interpretação a Daniel, e Daniel vai falar que havia uma cabeça de leão, o corpo de urso, e assim sucessivamente, mostrando a ideia dos impérios: o império babilônico, o império médio-persa, o império grego e o império romano. Então, nós vamos perceber que esta característica dessa besta engloba praticamente todos as quatro potentes impérios que se levantaram, nações que se levantaram no decorrer da história, que foram, de certa forma, opressores do povo de Deus. Então, nós vamos perceber que era semelhante essa besta. Por quê? Trazendo a ideia de um poder de todo o conjunto desses 4 reinos e 4 impérios que foi na visão de Nabucodonosor, no livro de Apocalipse, capítulo 7, verso 1 ao verso 6, e verso 17 e verso 18, a visão, na verdade, de que Deus dá a Daniel. Vamos ler para que a gente não fique, para eu não faça confusão aqui. São tantas informações que a gente acaba fazendo algumas confusões. Então, Daniel, capítulo 7, para a gente ter uma ideia, que é muito paralelo o capítulo 13 de Apocalipse com Daniel, capítulo 7. Então, a gente vai observando aqui, deixa eu só achar Daniel, capítulo 7. Você pode achar aí também na sua Bíblia. Daniel, capítulo 7.
Daniel capítulo 7. O sonho, na verdade, é sobre os 4 animais. Não tem nada a ver com aquela estátua. Então é bom a gente ler para a gente conferir. Corrigindo aqui. No primeiro ano de Beltesazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava ao seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão de noite, e eis que os 4 ventos dos céus agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha as asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e foi-lhe dado mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante ao urso, o qual se levantou, e sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. Ele dizia: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis que outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Depois disso, eu continuava olhando na visão da noite, e eis aqui 4 animal terrível, espantoso, 4 animal terrível e espantoso, e sobre modo forte, o qual tinha grandes dentes de ferros. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinham 10 chifres. Então, Daniel tem esse sonho desses 4 animais. O primeiro animal que ele tem o sonho era de leão, referindo-se aqui no livro de Daniel à ideia do poder do Império Babilônico, que se levantou. Depois, ele tem a visão do segundo animal, que era o urso, que representava o Império Medo-Persa, que se levantou também, destruindo, derrotando, subjugando o Império Babilônico. Depois, o leopardo, que nesse texto estava se referindo ao Império Grego, que se levantou e estendeu o seu reino, sobrepujando o reino Medo e Persa, e com um grande ícone, que é o Alexandre o Grande, que conhecido. E ele foi dividido em 4 partes, se referindo que depois da morte do Alexandre o Grande, foi dividido o reino grego sob a liderança de 4 grandes generais. Então, o texto que se refere de Daniel estava representando isso. E o 4º animal que ele viu, que era muito mais feroz do que todos, estava se referindo ao Império Romano, que veio e pisou em todos os reinos. Portanto, nessa visão, voltando para o Apocalipse capítulo 13, o que significa? É que João está vendo nessa besta que sobe da terra todas as características dos 4 grandes impérios que se levantaram contra o povo de Deus, trazendo grande derrota e se tornando forte cada vez mais e varrendo tudo que vinha na frente. Então, só que todas essas características desses 4 animais, desses 4 impérios de Daniel, estava unicamente concentrada na besta. Então, para trazer a ideia de uma grande força, trazendo a ideia de besta, não propriamente uma pessoa, mas um sistema unificado, politicamente forte, né, e tentando trazer soluções para a decadência que haverá na Terra, no caos que haverá na convulsão em todas as áreas. Então, mostrando nessa única personagem, que é a besta, que emerge do mar, que provavelmente não é água, não se refere à água, mas a nações, que em plena crise e turbulência surge, talvez, em forma de império, de estrutura e de sistema muito bem elaborado, vem com grande capacidade, com grande força, semelhante às 4 potências do mundo antigo, que se levantaram como o Império Babilônico, o Império Medo e Persa, o Império Grego e o Império Romano.
Então, essas características desses animais, que era do livro de Daniel, referindo a esses 4 impérios, agora estava aqui, em uma única personagem, que é a besta que emerge do mar, trazendo a ideia, talvez, não de uma pessoa. Claro que sempre, no meio disso, há um líder maior, mas trazendo essas características que tinham de fúria, de força, de ímpeto, sem nenhuma misericórdia, com poder destrutivo, sem limite, varredura em tudo que vinha pela frente, e unicamente é a besta que é o grande agente desta destruição do próprio Satanás, que é o grande dragão. Então observa aqui que o capítulo 13 começa já trazendo características desse anticristo. Então ele surge nesse tempo de convulsões naturais, convulsões sociais e convulsões religiosas e a grande apostasia. Nós temos vivido o período de apostasia? Temos, desde o início bíblico, desde o início da igreja no primeiro século. Nós vamos perceber que depois que a igreja vai perdendo os seus apóstolos, os pilares, vão se formando outros discípulos, mas lá para o século segundo século, terceiro século, nós vamos ver a igreja se apostatando até o ponto de chegar na era historicamente conhecida, a era das trevas. Ok? Então a igreja completamente apostata. Então nós vamos ver que no período da história a igreja sempre experimentou apostasia. Sempre houve. Hoje nós estamos vivendo período de apostasia? Estamos vendo muitas pessoas abdicando a sua fé. Estamos vendo muitas pessoas vivendo dentro da igreja, mas vivendo de forma não digna da vocação que foi chamada. Nós vamos ver hoje na igreja muitas pessoas frias na fé, praticamente sem paixão, sem empolgação das coisas de Deus. Mas essa apostasia, que até o próprio apóstolo Paulo se refere, é uma apostasia de uma escala muito maior, com uma intensidade muito mais forte, aparentando que a igreja está morta, aparentando que a igreja morreu. E é nesse período, então, que surge esta besta, ou este império, ou essa estrutura semelhante às as estruturas que possuíam aquelas 4 potentes histórias representadas na figura de cada animal, que é semelhante do que Daniel viu e que João vê nessa besta que emerge do mar. Voltando a dizer que o mar que necessariamente não é das águas. Há uma interpretação de quando Deus criou céu e terra, que houve também uma criação de um monstro marinho. A Bíblia vai falar sobre isso, o salmo do monstro marinho, o Leviatã, que era como um dragão, um grande dragão, uma figura que se aproximava mais de representação de dragão, e alguns interpretam que seria uma ideia mitológica desse Leviatã que subiria. Mas é a ideia muito mais de sistema que existiam naqueles animais. Apenas os animais servem de figuras, representação, trazendo características desses animais em cada reino, no período em que Daniel tem aquela visão. Então, essas mesmas características que teve no Império Babilônico, no Império Medo e Persa, no Império Grego e no Império Romano, essas características estavam agora juntas em uma única personificação, que é a besta que emerge das águas. Portanto, a ideia aqui não é necessariamente a água, e também pode ser que necessariamente não seja uma pessoa, visto que tem todas essas características. Observe então que é uma similaridade, ok? Verso 13 diz assim: a besta que vi era semelhante ao leão pardo, com os pés como de urso e boca como de leão. E o verso segue dizendo: e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Observa aqui que ainda continua a imitação de Satanás. Então, a manifestação do dragão e da besta será semelhante. A gente vai observar que há uma similaridade da manifestação divina, em que Deus envia o seu Filho, ele ressuscita, nós vamos ver depois no versículo mais adiante, Jesus ressuscita dentre os mortos e é assentado no trono de Deus e tem toda a autoridade. Então, observa que Satanás quer ser o próprio Deus, a besta quer se personificar na pessoa de Cristo, se opondo a Cristo, como que ele é a grande solução. E mais adiante nós vamos ver também, como imitação, a grande Babilônia,
A grande Babilônia é a imitação da igreja, ok? Então, nós vamos ver que há uma característica de imitação. A Bíblia vai falar em outro aspecto que ele ruge como um leão. No entanto, ele não é o leão como nós conhecemos o leão da tribo de Judá. Então, ele vai agir de uma forma e milagres que farão semelhantes, ok? Parecidos, similares ao de Cristo e o que Cristo fez. Então, aqui traz uma ideia da relação do Pai e do Filho, de Deus Pai, de Deus Filho, do Espírito Santo da igreja. Então nós vamos ver no decorrer desse capítulo 13 essa similaridade, essa característica que apresenta aqui no texto. Então o verso 2 vai terminando dizendo: e deu-lhe o dragão, Satanás, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi de sua cabeça como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Aqui traz uma figura parecida, algo similar, da ressurreição de Cristo. Porque Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz que da mulher sairia um em que Satanás golpearia os seus pés e ele esmagaria a cabeça da serpente. Então, Cristo foi golpeado, mas com golpe de morte, mas Cristo ressurgiu, Cristo reviveu. Então a ideia é de uma ressurreição, talvez não física, mas talvez no período de apostasia ressurja esse movimento, ressurja essa figura da besta, como golpeado de morte e ressurgiu, uma possível ressurreição semelhante à de Cristo. Então nós vamos ver que são parecidos a forma de agir das trevas, tentando imitar o reino da luz em todo o período. Ele não cria nada, ele não sabe fazer nada nesse aspecto. Deus é o criador de todas as coisas e Satanás é apenas um mero imitador. Então observa que o texto no versículo 3 vai dizer: então vi uma das suas cabeças como golpeada da besta e golpeada de morte. E essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou e passou a seguir a besta. Então haverá um sinal extraordinário, de maneira que aqueles que vão observar isso, vão ver uma possível ressurreição aí, e talvez um aspecto religioso, espiritual, talvez físico nesse aspecto, de um sistema. As pessoas irão se maravilhar, elas irão ficar maravilhadas e irão passar a seguir a besta. Observa que Cristo, no período em que viveu na terra, ele operou grandes prodígios, sinais, e muitas pessoas passaram a seguir Jesus. Então, nesse mesmo aspecto, nesse mesmo enredo, o reino das trevas vão tentando parecer com o reino da luz. E aqui traz a ideia de uma ressurreição, uma possível ressurreição. Alguns atribuem que teria sido, acreditam que refere-se a talvez Nero, porque Nero, no ano de 68, depois de Cristo, ele suicidou. Ele morreu e suicidou-se. E conta-se que ele fugiu, mas que ele vai ressurgir e ele virá com grande capacidade de vitória e de conquista. Porque não acharam o corpo dele, segundo as lendas que se contam, e há uma atribuição que possivelmente seria nesse período. Alguém acredita nesse aspecto. Mas só que aqui uma grande diferença que não tem nada a ver com Nero. Outros atribuem que esse anticristo, e como no período Nero se manifestou como anticristo, como Tito se manifestou como anticristo, só que a grande questão é que Nero morre no ano 68. E João escreve Apocalipse muito depois, no ano 98, praticamente. No ano 98 depois de Cristo. Então essa tese dessa lenda que conta e que muitos esperavam que fosse Nero que se levantaria para perseguir novamente a igreja e destruir o povo de Deus, não é atribuída a ele nesse aspecto. Mas só em questão de informação que tem essa ideia de que alguns acreditavam que seria Nero que ressurgiria, com a ideia de foi golpeado de morte, mas ressuscitou e as pessoas iriam segui-lo,
acreditando que era uma divindade. Mas aqui há uma contradição, porque Nero morre no ano 68, se suicida, e, no entanto, João escreve o livro de Apocalipse no ano 98, depois de Cristo. Então, não procede essa interpretação. Mas a ideia de morte foi golpeada, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se espanta, fica maravilhada e passa a seguir a besta. E, consequentemente, confere adoração ao dragão. Então, observa que o objeto de adoração aqui não é a besta, mas é o Satanás. É o próprio diabo que vai querer ser adorado como Deus. Esse sempre foi a expectativa. Observa que em Mateus capítulo 4, quando Jesus foi levado pelos próprios Espíritos de Deus ao deserto para ser tentado, Satanás apresenta-se diante de Cristo e oferece todas as riquezas dessa terra e autoridade e tantas outras coisas se Jesus prostrado adorasse a Satanás. Então, esse sempre foi o desejo do dragão ser adorado, Satanás ser adorado. Então a ideia aqui fica muito similar ao pai e ao filho, Satanás imitando, querendo ser Deus, e a besta como o possível Cristo, ou falso profeta que se levanta na terra operando falsos milagres. Então a gente tem uma grande observação também a ser feita, é que nem todos os milagres podem proceder de Deus. Então, por isso que a Bíblia diz que não é pelos milagres que nós conhecemos a árvore, né? Mas pelo seu fruto. Fruto tem a ver com caráter, fruto tem a ver com vida, fruto tem a ver com o dia a dia ali, e não com eventos esporádicos, com dons, com milagres. O que Cristo fez como objetivo de quê? Sobretudo no Evangelho de João, que era esses sinais que Cristo fez para que crescem que ele é de fato o Filho de Deus. E a partir dele o povo rendesse louvores a Deus. Então Satanás confere autoridade, dá o trono ao diabo e faz uma possível ressurreição, de maneira que as pessoas que o seguiam ficam maravilhadas e passam a seguir a besta e adorar o dragão. Então é isso que o texto fala, esse dragão aqui é de fato a pessoa de Satanás, porque o dragão deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então, conferindo-lhe esse poder. E as pessoas começam a seguir. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam nos céus. Então nós vamos ver aqui que foi dada a ele que proferisse blasfêmia contra Deus. Então, queridos, nós vamos ver que Satanás, ele tenta difamar tanto Deus, quanto o próprio Filho, quanto também a própria igreja. E a ideia de Satanás ela não é algo que vai acontecer, é algo que nós temos observado no decorrer da história, em que as pessoas estão tentando de alguma forma, através da ciência, das filosofias e fábulas e tantas outras coisas, tentando negar a existência de Cristo, tentar negar a existência do próprio Deus, blasfemando contra Deus, trazendo uma ideia do nome de Deus que não funciona, que não existe, que nunca existiu, mas que o dragão sim é o Deus genuíno, e a besta é o seu filho que de uma forma milagrosa emergiu do mar, e a sua ferida, que era uma ferida de morte, foi curada e surgiu e ressurgiu e ressuscitou, uma ressurreição possível, tentando então conquistando a adoração das nações, dos povos, das línguas, de todas as tribos, e as pessoas que viram e começaram a adorar não apenas o dragão, mas também adorando a besta, e dizendo: quem é esse semelhante à besta e quem poderá vencê-lo? Visto que ressuscitou, a morte não conquistou, e visto também de que a forma como veio com milagres, com poderes extraordinários, porque Satanás, o dragão, conferiu a ele a autoridade, quem pode vencê-lo? Então o povo se une e passam a segui-lo, e passa então a acreditar
na besta e no dragão, e adorando ao dragão, Satanás, e adorando também a própria besta. Isso não é uma coisa que você e eu podemos então ficarmos alarmados. Por quê? Nós sabemos que nos últimos tempos, se tem uma seita que tem crescido, é o satanismo. Antigamente as pessoas não teriam coragem de professar sua devoção a Satanás, mas o satanismo tem ganhado uma expressão nos últimos tempos. Então há uma devoção, a ideia de bruxas, a ideia de tantas outras coisas místicas, há uma ideia de satanismo, as pessoas declarando assim, explicitamente que são devotos, que são seguidores de Satanás, que são satanistas, e igrejas satânicas que estão surgindo cada vez mais ganhando adepto, tem ganhado força. Isso é uma verdade que muitas vezes, por não vermos aqui perto de nós, pensamos que não está existindo isso, mas já há culto a Satanás, já há culto a esses espíritos malignos, a falsos mestres, que as pessoas querem ouvir. Não os princípios e os valores de Deus que as inibem do pecado e que privam a sua natureza torpe e pecaminosa de fazer o que bem lhe entende, e vão dar ouvidos a falsos profetas e também a espíritos malignos, como Paulo vai alertar Timóteo, que nos últimos tempos haveriam falsos profetas e haviam muitos espíritos enganadores aí, e as pessoas buscando essas pregações, esses ensinos malignos, porque lhes convém. Então, nós vamos ver que isso não é algo tão absurdo, algo que vai acontecer depois. Nós estamos vendo que já existe isso, e cada vez mais há manifestações, e a ideia é destruir a igreja e blasfemar contra o nome do Senhor Jesus Cristo, e blasfemar contra o nome de Deus, tentando se impor à força e ganhando adeptos. Então, nós vamos ver que isso vai acontecendo no decorrer de todo o tempo. E a ideia de Satanás, do grande dragão e do falso profeta, é exatamente por ser falso profeta, por ser a besta que emerge desse grande mar. Quais são as suas manifestações? É exatamente contra o Filho de Deus, tentando negar-lhes a divindade, tentando negar-lhes o poder, a ressurreição, seu nascimento milagroso, difamando Jesus. E isso não é algo que vai acontecer, mas já tem acontecido, e cada vez mais nós temos visto. Se você procurar se informar e buscar informações, isso que nós estamos lendo nos nossos dias não é novidade. Então, principalmente pessoas que estão adorando aí a falsos profetas e adorando ao próprio Satanás, declarando que faz parte da igreja satanista. Então nós temos isso sim, nos nossos dias, isso já se mobilizando e cada vez mais ganhando expressão nesses últimos dias. Portanto, isso nos serve de alerta, e nós vamos parar por aqui, para que semana que vem nós vamos dar continuidade ao texto. Eu só vou concluir aqui o verso até o versículo 10, para a gente depois terminar do verso 11 diante, para não ficar muito extenso. Então, o que vai nos dizer é exatamente isso. Verso 6, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então nós vamos ver aqui no verso 7 que cai aquela teoria até de algumas denominações, de algumas correntes teológicas, de que a igreja será livre da grande tribulação. Quando, na verdade, o que nós vamos testemunhar na Bíblia é que toda ação de tribulação, nós vamos ver os santos no meio dela. E os santos é a designação para o povo de Deus. E nós não temos dois corpos. Nós temos um corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Não um dos corpos do corpo de Cristo, mas o corpo de Cristo. Então, quando a Bíblia fala, no verso 7, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, se refere à igreja. A igreja militante na terra.
claro que tem a igreja militante na terra e tem aqueles que estão no céu, que já partiram dessa vida, que foram martirizados, que estão nos céus com Cristo Jesus, aguardando a grande vinda do Senhor, que eles virão junto com Cristo. Mas aqueles que estão na terra, a igreja na terra, Satanás recebeu a autoridade por Deus para perseguir. É a grande peneira. É ali que Deus vai, de fato, tirar o joio do meio do trigo. É na perseguição, na grande tribulação, que aqueles que estão vestidos de cordeiros dentro da igreja, que não tem a natureza de cordeiro, que vai então, na hora da perseguição, da tribulação, vão negar o nome do Senhor Jesus. Então, nesse período que Deus semeia, Deus começa a separar o trigo do joio, ou o joio do trigo. E observa que a missão de tirar o joio do trigo não é da igreja, não são dos crentes, não é do pastor da igreja, mas é do próprio Deus. Porque Deus vai tirar. E Jesus disse que tem o tempo exato para que se tire. Porque se tirar fora do tempo, se alguém tentar tirar o joio do meio do trigo, é possível que com esse trigo, com esse joio que se arranque também alguns trigos. Então Deus tem um período, e acredito que seja no período dessa tribulação. Portanto, a igreja deve passar sim. Por isso nós temos que estar preparados. Mas aquele que de fato converteu no Senhor, que é um crente genuíno, predestinado, eleito de Deus, esse vai permanecer e vai vencer. Essa é a perseverança dos santos, que Deus dará força, assim como deu asa àquela mulher vestida de sol para que fugisse para o deserto, é Deus dando livramento na tribulação, não da tribulação, mas na tribulação a igreja, ok? Então nós vamos perceber do verso 7 que há sim uma peleja do dragão, que é Satanás, do seu emissário, que é a besta, ok? O anticristo, que se levanta, o agente de Satanás, que vai proferir uma perseguição mais numa escala universal. Quando também se fala em perseguição, a igreja brasileira não passa por perseguição de morte, de cadeias, mas passa sim por questão de perseguição social, racismo e preconceitos e tantas outras coisas. Tentando sofrer, o sistema tenta impor concessões para a igreja, estão se armando para oprimir a igreja, estabelecer um sistema e que retire a oportunidade de se pregar publicamente, de se ter uma Bíblia que leia publicamente. E esses dias chegará, mas numa escala universal. Mas existem nações que já estão sendo perseguidas, que já estão passando por perseguições e até martírios por causa do nome do Senhor. Mas não é porque estamos vivendo isso, não vivendo isso intensamente, que Cristo não está próximo. E por causa disso tem muitas pessoas vivendo de qualquer maneira, ok? A grande pergunta é se de fato somos crentes, se vivemos como as nécias que não se preparou, achando que o seu noivo iria demorar, o seu Senhor iria demorar e por isso foram negligentes. Agora, aqueles que são predestinados, a Bíblia traz a ideia de que se comporta como aquelas virgens prudentes, que manteve sempre acesa ali a sua vela com azeite para manter a sua lâmpada acesa. Então, quem é predestinado, cuida-se. Não é que nunca vai pecar, mas não mergulha no pecado. Não vivencia o pecado constantemente, como prática, como algo normal, amortecido na sua carne. Então, queridos, a Bíblia nos traz essa ideia de que ali vai a igreja passar por tribulação. E nessa hora, o joio, aquele que estão disfarçados, querido, de ovelha, a capa vai cair e vai cair fora. É isso que o texto vai nos mostrar. O verso 8, ainda no final, diz que Deus lhe deu ainda a autoridade sobre cada tribo, no final do verso 7, sobre cada tribo, povos, línguas e nação. Então a gente observa que o poder que Satanás tem e a influência que a besta tem é sobre as nações. É um poder e um domínio e uma autoridade em uma escala universal. Então a igreja será a minoria, uma única nação espiritual, que será suprimida, apertada, perseguida, peneirada. Então haverá a perseguição, não é apenas no sentido de procurar matá-lo, mas sobretudo, se você negar a Cristo a sua fé e dizer que ele não existe e professar que o teu Deus é o grande dragão e o teu redentor é a besta, então você pode ter
benefícios. E quando João escreve isso, ele vai entender porque ele estava sobre um império opressor, que era o Império Romano. Então ele parte da perspectiva de que essa besta pudesse ser do Império Romano. Até quando fala do número da besta, nós vamos ver isso adiante, que a contagem do nome vai dar a ideia do nome Nero e também Tito, que foram imperadores romanos, que é transliterado, levado para o grego, ou do grego para o hebraico, e cada letra do alfabeto hebraico representa um número, e a soma dessas letras seria o número 666. Mas aqui a ideia não é uma pessoa, mas trazendo a ideia de um número de homem, né? Quando João vai falar isso do número 666, que é mais adiante, semana que vem nós vamos falar sobre isso. Mas trazendo a ideia aqui, queridos, João já tinha isso em mente, que aqueles que não, a igreja quando não cultuava ao Império Romano, ao imperador, culto ao império, e também não participava dos festivais imorais, os cristãos sofriam concessões, eles eram reprimidos. Então, essa é a ideia também para esses dias, porque o sistema será estabelecido de uma forma unificada, que aqueles que forem crentes de verdade não vão poder ter direito algum. Vai ter que abrir mão de muitas coisas por causa do nome do Senhor. E ali se revelará os verdadeiros cristãos. Porque outros, em contrapartida, na conveniência, na hora que tiver, não, nós vamos usar de sabedoria, eu tenho família, eu tenho meus filhos, então eu vou negar aqui, Deus sabe todas as coisas, e vai negar. Então esses de fato não são, e nunca foram, e nunca pertenceram à igreja espiritual, ao Israel espiritual ideal de Deus. Então a ideia é exatamente essa, mas eles têm essa concessão, porque quando não adorar a Satanás e a besta, não admitir e aderir ao seu sistema, a igreja sofrerá concessões, sofrerá espólios e também aspecto de perseguição, não apenas física, mas religiosa, mas também material, ok? Social, sendo excluído e tudo mais. Verso 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, qual é a nossa segurança? A segurança e a certeza de que não vamos aderir ao anticristo, ao número da besta e aceitar o seu sistema, a segurança é para aqueles que têm o nome já escrito no livro da vida. Porque aqueles que pertencem a Deus, o seu nome já está no livro da vida. E esses que o nome estiverem no livro da vida, jamais adorarão. Porque tem o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus o guia em toda a verdade e não permitirá que sejam enganados. E a Bíblia diz que Satanás, o dragão e a besta farão milagres extraordinários. E farão coisas extraordinárias de tal maneira que, se possível fosse, eles enganariam até os eleitos de Deus. Porém, Deus abrevia esse tempo. Então, quem de fato estão preservados de sucumbir à adoração ao grande dragão e à besta fera? Aqueles cujo nome estão escrito no livro da vida. Ou seja, tem uma ideia de que se perde a salvação. Então, hoje, se você estiver afastado, Deus escolheu o seu nome no livro da vida. Amanhã você se converte e Deus escreve novamente. Então fica aquele tira e põe, tira e põe, tira e põe. Deus não é assim. Deus sabe todas as coisas. Ok? Então aquele que converteu genuinamente, ele está salvo porque Deus garante a sua salvação. Ele foi salvo não por suas obras. Ele foi salvo pelo que Cristo fez. Quem vence a Satanás, o anticristo, não é a igreja. É a igreja por meio de Cristo Jesus, pelo seu sangue. Mas a vitória é estabelecida pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo. Por isso a igreja é vencedora, não baseada nas nossas obras, nos nossos méritos. Portanto, queridos, aqueles que o nome não estiverem no livro da vida, esses todos serão adoradores de Satanás e da besta. Mas o que nos garante é saber que o nosso nome está no livro da vida. Então a grande questão não é se você faz parte de uma religião, não é se você faz parte de uma determinada denominação, não é se o teu nome está escrito no rol de membro de uma igreja, não é isso que te confere essa garantia, salvação. Mas é se teu nome de fato está no reino de Deus, está no livro da vida.
É isso que garante, pois aqueles que tiverem com o nome escrito, esses são selados, e esses jamais serão ludibriados. Nunca, nem por engano, receberá o número da besta ou adorará, confundido, que o dragão é Deus e que o anticristo seria o redentor, o seu Cristo. Portanto, o texto deixa muito claro que aqueles que de fato converteram, os seus nomes já estão registrados no livro da vida. E esses que os nomes estão registrados já são garantidos. Amém? Então, o verso 8 diz isso. O livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Amém, queridos? Então, nós somos garantidos e Deus nos ajuda a perseverar e a sermos fiéis. Que Deus nos abençoe, abra nosso entendimento e, de fato, nos defina a maneira em que vivemos hoje, se de fato procedemos como alguém que tem o nome escrito no livro da vida. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.